Vou convidar vocês para tomar um cafezinho comigo, porque eu tô na base do café. Esse final de semana eu fui lá visitar o meu pai. Já tinha desde outubro. É mais de 8 meses, se eu não me engano, que eu não via ele. Nós passamos o final de semana lá, voltamos no domingo já à noite, chegamos aqui já era mais de meia-noite. Lembrando que eu moro mais ou menos a 400 quilômetros do meu pai hoje, tá? Hoje eu moro em outro estado. Meu pai tem uma chácara. Nós fomos para essa chácara. Tá frio lá tá muito frio. E eu acho que meu corpo estranhou um pouquinho o clima, porque aqui onde eu moro tá muito quente, aqui é muito quente. Voltei com resfriado, voltei muito resfriada. Ontem mesmo eu não consegui gravar nada pra vocês, porque eu tava muito resfriada, tava com o corpo mole. Não cheguei a dar febre, mas fiquei bem mole, sabe? Falei, não, hoje eu vou me recuperar bastante, vou me descansar, e aí amanhã eu gravo. Aí hoje eu amanheci bem melhor, graças a Deus, mas ainda tô um pouquinho fonha e com um pouquinho de sono ainda, acho que foi muito cansativo, sabe, essa correria. E nós temos a mania, eu e meu esposo, a gente tem essa mania de não se planejar. Te dá a louca, dá vontade, a gente pega e vai, sabe? Mas o ruim é porque você fica cansado, né? E quando você se planeja, você organiza tudo direitinho. Quando é uma viagem muito longa, a gente geralmente se planeja, tá? A gente só faz isso quando é viagem rápida, bate e volta. E quando dá pra você se planejar é bom, né? Porque aí você já organiza tudo, você sai mais cedo. E dessa vez, como a gente não fez isso, nossa, eu voltei muito cansada. Mas enfim, eu quero contar pra vocês aqui uma experiência maravilhosa que eu tive lá, sabe? Assim, pra mim foi um divisor de águas, pra mim foi... Ai, gente, foi maravilhoso, assim. E eu convido você que tá aí do outro lado pra viver isso, porque eu não sei se você também tem uma história parecida com a minha, o que você vem passando, o que você já passou, mas eu sei que existe uma luz no fim do túnel, sabe? Existe uma vida leve, existe uma vida em paz, existe uma vida tranquila, viu? Eu não sei qual o seu ambiente que você tá vivendo aí agora, mas eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado, existe sim, sabe? Uma vida que você pode respirar de maneira leve, que você pode ter harmonia. Você não precisa viver o tempo todo em conflito, você não precisa viver o tempo todo na autodefesa. Eu era uma pessoa muito na defensiva. Antes da pessoa, acho que abria a boca, eu já atacava pra poder me defender. Eu vivia muito na defensiva, sabe? E hoje eu vi que todas as maneiras, todas as vezes que eu fazia dessa forma, tem até um vídeo meu aqui que eu conto que eu era muito grossa, eu era muito grosseira. Eu gostava muito de ficar dando respostas meio desviada para as pessoas, essas respostas meio grosseiras, mas eu entendi. E todas as vezes que eu abri a boca, eu estava apenas jogando para fora a minha dor. Então, eu digo para você que tá aí do outro lado, existe sim, viu? A sua ferida, o que tá doendo dentro de você, que faz você ser às vezes uma pessoa desequilibrada, que faz você desequilibrada emocionalmente, tá deixando bem claro isso. Emocionalmente. Existe sim, esse equilíbrio ele existe, eu encontrei ele e eu quero levar vocês também a encontrar ele, né? Na verdade eu estou encontrando, né? Deixa eu me corrigir, eu estou encontrando e eu quero levar você que está aí do outro lado a encontrar ele junto comigo. Bora junto aí que a gente precisa viver nessa terra de uma maneira mais leve, gente, a vida passa muito rápido pra gente ficar aí dando murro em ponta de faca. Foram muitos anos de muito choro, de muita dor, de muito conflito. Foram muitos anos vivendo muitas situações ruins, situações de humilhação, sabe? Situações de mendigar amor. Tem um vídeo meu até que eu falo sobre isso, de mendigar amor. Foram muitos anos implorando para o outro me amar, foram muitos anos aceitando tudo em troca do amor. E hoje eu vi que existe sim uma cura emocional, existe sim algo que você pode fazer por você, poder sair desse ambiente, você sair dessa situação, desse comportamento aí, de ficar aguentando tudo, aceitando tudo em troca de migalha. Existe sim um outro caminho, eu vivi isso esse final de semana, e esse final de semana foi o resultado. Hoje sim, eu me provei. Depois que eu passei, eu me provei que realmente aquela Diane desequilibrada, aquela Diane ferida, dolorida, chorona, gente, eu era chorona. Qualquer coisa me ofendia. Qualquer coisa que falava comigo, eu ficava ofendida. Ela não existe mais. A mulher que está aqui, ela está forte, sabe? Ela está forte. É a mulher que está aqui, ela se valoriza. Ela não aceita mais migalha do outro. E eu convido você também, que está aí do outro lado, a viver essa jornada comigo. Deixa eu resumir aqui a história para vocês poderem entender o que eu estou falando, né? Eu fui passar o final de semana com meu pai e eu sempre tive uma relação muito complicada com ele, mas principalmente com a esposa dele.
Nem tanto com meu pai, porque meu pai sempre foi uma pessoa muito omissa, sabe? Assim, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre tirou o dele da reta, para vocês poderem entender. Mas enfim, o meu papel aqui não é falar mal do meu pai, nem da esposa dele. O que eu quero dizer é o seguinte: o meu pai, ele deu o melhor dentro do cenário dele. O meu pai, ele é maravilhoso, eu amo demais, eu sou grata a ele por tudo que ele me deu, por tudo que ele me ofereceu, por tudo que ele me ensinou, dentro do cenário dele, tá? Ele vive da maneira que ele aprendeu a viver. Quer dizer que a maneira dele que ele vive é uma maneira boa? Não. Mas tá tudo bem. E o que eu entendi também é que cada um escolhe o que quer viver, né? E cabe a gente respeitar o outro. Eu não posso obrigar ele a viver da maneira que eu vivo, e ele também não pode me obrigar a viver da maneira que ele vive. O que a gente precisa fazer é respeitar o outro. Agora, o que o outro não pode fazer comigo, nem com você que está aí do outro lado, é me atingir com as consequências das escolhas dele. As consequências das escolhas da outra pessoa não pode respingar em mim. Não é justo que respingue em mim. E por muitos anos da minha vida, a consequência ali das escolhas do meu pai, escolhas essas não conscientes, tá, gente? Deixar isso bem claro também. Escolhas dessas não conscientes. O meu pai, ele só conhece essa maneira de viver. O meu pai, ele só conhece esse cenário. E por muitas vezes também eu achei que só existia esse cenário de dor, de desequilíbrio. E por ele só conhecer isso, é essa maneira que ele vive. E tá tudo bem, sabe? Eu respeito ele. As pessoas podem mudar? Podem, mas tem que querer. E assim, meu pai não tem necessidade de mudar porque ele não acha que precisa mudar alguma coisa, né? Você olha pra ele, você vê realmente que ele precisaria de ajuda, ele precisaria cuidar dele, sabe? Amar mais ele. Mas ele acha que tá tudo certo. Então, infelizmente, não tenho o que fazer por ele. A não ser realmente orar para Deus abençoar a vida dele. É o que eu faço hoje, tá bom? Então, assim, eu não intrometo na vida dele. E hoje, então, como eu moro longe dele, eu nem fico sabendo das coisas que acontecem na vida dele. E automaticamente, ele também não fica sabendo de nada que acontece na minha vida. Eu não levo também nada das minhas escolhas para ele também não, tá? A gente tem essa relação bem certa. Nem ele traz para mim e nem eu levo para ele. A gente só aproveita realmente o que é bom ali da situação quando a gente se vê. Mas, independente disso, o tempo que eu convivia lá com ele, tinha muita dor envolvida, muita dor, principalmente com a minha relação com a esposa dele. A esposa do meu pai também, ela tem a história dela, ela tem as feridas emocionais dela, e como eu falei, pessoas feridas ferem. Então ela me feria muito, e eu também já era uma pessoa ferida, aí você imagina a situação. Tiveram muitos momentos de dor, muitos momentos de choro, tiveram muitos momentos de humilhação, principalmente quando era só comigo, gente, eu aguentava calada. Muitas vezes eu aguentava calada, muitas vezes eu não retrucava, porque eu sabia que ela era esposa dele, que eu tinha que respeitá-lo. E principalmente eu sempre tive um amor muito grande pelo meu pai. Eu tenho um vínculo muito forte com meu pai, então eu achava naquela época lá de que eu tinha que aguentar tudo calada para poder conviver com ele. Se eu quisesse conviver com ele, eu tinha que aceitar tudo calada. Então, quando faziam só comigo, eu aceitava calada, mas na verdade começou a fazer também com meu filho, principalmente o meu filho. A minha filha nem tanto, porque a minha filha, quando ela era pequenininha, eu mudei de lá, né? Mas o meu filho viveu 10 anos da vida dele lá. Então, por muitas vezes, meu filho também era envolvido, e ele era uma criança, por muitas vezes atingir ele também. Então, quando chegou esse ponto de atingir ele, que a situação foi realmente ficando mais complicada, que eu comecei a não querer mais ficar calada, comecei a querer enfrentar a situação, mas de maneira errada também. Eu não sabia como enfrentar aquela situação. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não queria conflito, eu não queria briga, eu queria uma maneira que eu conseguisse conviver com ele de maneira em paz. E eu sempre tive vontade de sair lá do local onde a gente morava junto, mas eu queria sair bem, sabe? Eu queria sair em paz, tranquilo, para quando eu pudesse e quisesse lá visitar ele, eu poderia visitar. Mas, na verdade, essa era uma expectativa da minha cabeça. A realidade, infelizmente, foi bem outra. Então, infelizmente, dentro desse período de convivência, teve muitas brigas, muitos conflitos, muito choro, muitos gritos, tanto da parte dela comigo, como da minha parte com ela. Então, assim, foram momentos muito ruins, muito ruins. Eu vi o quanto as duas estavam desequilibradas, sabe? Tanto eu quanto ela.
Foram situações muito ruins. E todas as vezes que via essa situação ruim, gente, eu me acabava por dentro, eu ficava muito mal. Eu chorava muito, eu chorava dias, eu voltava de lá zerada de energias. Acabava comigo, porque eu não queria aquela situação, eu queria conviver bem, sabe? Eu queria conviver bem com ela, eu queria conviver bem com meu pai, eu queria ter essa relação com meu pai. Então era muito ruim. Principalmente quando eu também me desequilibrava também, eu me arrependia muito. Mas logo em seguida tinha muita consequência ruim, porque não era só no ato da situação. As coisas ruins que aconteciam prolongavam vários dias, de várias maneiras diferentes. Eu passei por isso, não foi só uma, nem duas, nem três, foi algumas vezes, até eu realmente ter coragem de dar basta. Eu dei um basta de uma maneira diferente. Talvez, pode ter sido até uma maneira errada, pode ter sido, mas eu não me arrependo não. Uma frase que a gente ouve muito, que ambiente molda pessoas. Então a primeira coisa que eu fiz foi mudar de ambiente. Chegou um ponto que eu queria realmente não morar perto deles, mas eu queria sair de maneira tranquila, em paz, né? Não com briga, nem com confusão, não com raiva de ninguém. Mas infelizmente isso não aconteceu. Eu saí da pior maneira possível, inclusive eu tomei essa decisão dentro do calor do momento. E eu fui embora, eu fui para um outro estado. Mas outro estado, entre aspas, né? Apesar de ser um outro estado, era mais ou menos uns 60 quilômetros, 50, 60 quilômetros da onde eu morava. E nós ficamos alguns anos, acho que uns 2, 3 anos sem se falar nessa situação. Eu não passei meu endereço, não conversei nem nada. E aí a gente resgatou novamente essa relação, meu pai começou a conviver comigo novamente. Eu comecei a conviver novamente com a esposa dele. E mais uma vez, mesmo estando lá neste local, 50 quilômetros de distância, mesmo assim começaram mais uma vez a respingar em mim, nos meus filhos. Aí no caso já tinha a minha filha também, no meu esposo. E aí mais uma vez, dentro do calor da emoção, dentro do calor do momento, eu tomei uma decisão, eu vou embora novamente. E aí eu mudei para um outro estado novamente, porém 400 quilômetros de distância. Agora o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: cada um vive da maneira que aprendeu a viver, sabe? A minha história aqui não é para julgar o meu pai nem a esposa dele, não é, jamais. A minha história aqui é para poder dizer que eu tomei coragem de tomar o controle da minha vida. Eu não queria mais viver da maneira que eles viviam, eu queria ser diferente. Eu fico brincando ainda que Deus ele me escolheu para sair fora da caixa. E realmente, eu e meu esposo, nós saímos fora da caixa. A gente não queria mais conviver naquele jeito deles, a gente queria fazer diferente. Eu queria ser diferente, eu queria quebrar alguns ciclos ruins da minha vida. Eu quero que a minha geração seja diferente. Para a minha geração ser diferente, para a minha vida ser diferente, foi necessário tomar essas decisões drásticas de morar, né, de mudar para longe. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo mudando para longe, referente a não ser envolvida, melhorou. Eu tive paz, tive tranquilidade, ninguém mais me contava nada, sabe? Eu também não levar para eles. Agora então, eles só pegam as coisas boas da minha vida. Claro, eu tenho um conflito, eu tenho problemas como qualquer ser humano, mas eu não comento com ele, eu não levo nada para ele, nada. E automaticamente também ele não traz para mim. Mas o que eu quero dizer para vocês, que referente à minha dor, que doía dentro de mim aqui, não melhorou. Mesmo morando 400 quilômetros de distância, eu ainda sentia muita dor. Eu me sentia muito mal, sabe? Eu era muito ferida. Eu já até falei aqui em algum vídeo, eu era muito grossa. Eu vivia na defensiva, eu era muito ofendida. Tudo que as pessoas falavam comigo me ofendia. E eu chorava muito. E todos esses meus sintomas, ele continuou mesmo morando longe. Eu não tinha mais o conflito com meu pai, nem com a esposa dele, mas continuou. Mesmo longe. Isso não melhorou. Por um lado eu tive paz, mas eu percebi que na verdade o que tinha que mudar não era só a localidade, não era só o meu CEP. O que tinha que mudar era o que estava dentro de mim. Era o que estava dentro de mim que eu precisava curar, que eu precisava cicatrizar. Né? Porque eu tinha uma ferida aqui que estava ardendo, estava queimando. Era essa ferida que eu tinha que cuidar. Aí foi neste momento que começou o meu processo de cura, de reconstrução, o meu processo de sarar. Né? Eu queria não, e eu quero ser uma mulher sarada. Porque a mulher sarada, ela sara. A mulher ferida, ela fere. Eu queria ser essa mulher sarada. E aí eu comecei a olhar para dentro, eu comecei a olhar para as minhas emoções, eu comecei a olhar para as minhas dores. Eu fui cuidando de mim, eu fui me conhecendo. Eu fui entendendo de que aquele mundo que eu vivia lá, aquele ambiente que eu vivia lá, era um ambiente muito nocivo, era um ambiente que não era normal, poderia ser comum, mas não era normal, e que existia um outro ambiente, existia uma outra maneira de viver mais calma, mais tranquila, mais harmoniosa, sem briga, sem confusão, sem grito, sem choro.
E mesmo depois, morando longe, eu acho que eu não falei isso, mas eu cheguei ainda a ver a esposa do meu pai 2 vezes. E todas as 2 vezes que eu vi ela, durante 5 anos que eu estou longe, né? Que eu estou morando a 400 quilômetros, foram momentos de muita dor, de muito choro. Nós tivemos esse momento de perdão, não foi um momento pessoalmente, foi um momento por mensagem. Ela entrou em contato comigo, ela pediu meu telefone. Na verdade, não chegou exatamente a entrar em contato comigo, né? Ela pediu meu telefone e meu irmão passou. Porém, eu esperei mais de uma semana, ela não entrou em contato comigo e eu tive a iniciativa de entrar em contato e tentar resolver a situação. Porque eu sempre fui essa pessoa de querer viver de uma maneira mais tranquila, sabe, gente? Mas eu não sabia como fazer isso, como lidar com isso. E graças a Deus, sabe, Deus preparou o caminho, Deus preparou o dia certo. Ela também estava aberta a querer viver esse momento de perdão, na verdade, não é nem de reconciliamento, mas de perdão, sabe, de se perdoar, de me perdoar. E automaticamente eu a mesma coisa, eu de me perdoar e de perdoar ela também. Então foi um momento muito importante, apesar de que foi por mensagem, mas foram mensagens muito bonitas, foram mensagens de muita leveza da minha parte com a dela também. E nós não nos vimos pessoalmente e nem por áudio. Foi somente por escrita mesmo. Até que chegou ao ponto do final de semana passado, que já tinha acho que tem uns 3 meses que isso aconteceu, dessas mensagens. Aí acabou que eu tive que levar minha sobrinha e acabei encontrando com ela. E aí chega um momento que eu quero contar pra vocês. O momento, gente, foi muito leve, foi muito gostoso. Todas as vezes que eu vi ela durante esses 5 anos, como eu informei, foi muito ruim. Eu tremia muito, eu chorava muito, eu entrava num desespero muito grande. E dessa vez eu vi ela, quando eu vi, eu fiquei leve, eu fiquei tranquila, eu não senti nada. Eu não fiquei nada nervosa, eu não mudei nada o meu jeito. Eu cumprimentei ela de longe. E eu tava conversando com a minha cunhada, terminei de falar com a minha cunhada, ela me chamou, eu fui até ela, cumprimentei ela de perto, ela me abraçou e foi engraçado porque ela me abraçou muito forte, aí ela falou muitas coisas comigo, eu também pedi perdão mesmo, e é engraçado que o abraço foi demorado e eu tentava sair do abraço e aí mesmo assim ela me abraçava e foi um momento muito bom. Foi um momento muito gostoso, foi um momento muito bom, porque aí, neste momento eu tive certeza que eu estava sarada. Que Deus realmente está me preparando para poder sarar mulheres, porque não tinha como eu querer sarar mulheres se eu estava ferida. E neste momento eu tive realmente a certeza do resultado da minha cura emocional. Eu vi que eu estou preparado para poder fazer isso. Foi muito bom, gente, foi um momento muito bom, assim, foram coisas de uns 10, 15 minutinhos. Acabou que ela até nos convidou para entrar, tanto eu e meu esposo, entrar na casa do meu pai. Olha, você vê que interessante, entrar na casa do meu pai. Mas até então eu não ia na casa do meu pai, tá? Eu não invadia, desses 5 anos eu não entrei na casa dele nenhuma vez. Meu pai tem uma chácara, então todas as vezes que eu queria ver ele, eu ia nessa chácara. Pra mim até é mais fácil, porque a chácara é bem no início da cidade, então eu não precisava entrar lá dentro da cidade. Mas enfim, foi um momento gostoso, foi um momento em paz. O que eu mais achei interessante é que eu fiquei me observando. Eu falei calmamente, eu não falei muita coisa, porque antigamente eu era de falar muito. Eu falei pouquíssimas coisas, eu tentei participar da conversa de uma maneira bem resguardada. Foi muito gostoso, foi uma situação muito boa, sabe? E a gente se despediu, até nos convidou para poder dormir lá. Eu agradeci, eu falei que eu não ia aceitar o convite, até porque o meu esposo tinha que trabalhar no outro dia, e para não iniciar a semana de maneira corrida, né? E como não é tão longe, era só 4 horas de viagem, e a gente preferiu ir embora no mesmo dia. Mas é isso que eu quero deixar claro para vocês, foi muito bom. Foi muito gostoso, eu vi que aquela Daiane descontrolada, aquela Daiane nervosa, aquela Daiane tremia, o coração, sabe, faltava sair pela boca quando tava dentro de uma situação ruim. Aquela Daiane que chorava muito, ela não existe mais, sabe? Ela tá aqui forte, ela tá aqui equilibrada, eu consegui ter um equilíbrio emocional. Então se você tá vivendo situações ruins aí, mulher que não sabe como controlar suas emoções, que você, qualquer coisa você se desespera, que você chora, que você fica nervosa, sabe? Existe sim, existe uma maneira de você fazer isso é possível, é possível você se tornar uma mulher mais serena, mais tranquila, mais em paz. Eu estou me tornando essa mulher e eu estou muito feliz com isso. Eu iniciei minha semana de maneira leve, tranquila. Não sugaram a minha energia, porque todas as vezes que eu ia lá eu voltava sugada. Dessa vez eu voltei 100%, sabe? A nossa viagem de volta foi muito boa, muito tranquila. Quantas vezes eu voltava, às vezes chorando, desesperada. E dessa vez não teve isso, só teve muita paz, muito respeito da minha parte com ela, da parte dela comigo. Foi muito gostoso. Eu esperei muitos anos para poder viver essa situação. Gente, eu tenho quase 40 anos. Foram muitos anos de conflito, sabe? Eu acho que eu vivi essa situação com a esposa do meu pai, com meu pai, acho que mais de 25 anos, talvez, sabe?
e chegar a esse ponto de amadurecimento emocional que a gente viveu, tanto a minha parte, eu acredito também da parte dela também, foi muito bom. E o que eu quero deixar aqui para vocês é esse convite para vocês virem entender de que se você está vivendo essa situação de briga, de confusão, de conflito, sabe, você não sabe o que fazer, existe, gente, existe uma solução, existe uma luz no fim do túnel. Viver um momento de conflito, de briga, só choro, só ferida, isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Não aceite isso na sua vida. Não aceite, mude a sua história. E o mundo não mudou, viu, gente? O mundo lá fora não mudou. Meu pai continua vivendo da mesma forma. A família ali do meu pai continua vivendo da mesma forma. Sabe? Quem mudou fui eu. Foi eu que mudei. O meu olhar diante do mundo mudou. O meu olhar diante das coisas, diante dos comportamentos do outro, que eu acho que não convém, mudou. Então, o seu olhar também diante do outro pode mudar. Tá? Você pode se curar, você pode se tratar emocionalmente, você vai ver, o mundo vai ficar muito mais leve. Tudo vai ficar muito mais leve. Situações ruins vai existir, porém você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra, você não vai entrar mais em desespero. Você não vai mais, às vezes... Quantas vezes tinha uma situação ruim e eu piorava mais a situação. Dependendo do que eu falava, eu colocava mais lenha na fogueira para queimar. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo ter sabedoria, eu consigo pensar antes de falar. Às vezes eu consigo até não falar, sabe? Porque muitas vezes eu queria dar meu palpite, muitas vezes eu queria deixar minha opinião. Hoje eu consigo às vezes não falar. E às vezes também que eu não dava minha opinião, não falava nada, mas voltava para casa cheia, carregada. Quantas vezes eu fugia também? Muitas vezes eu fugia de situações ruins. Inclusive uma vez uma cunhada minha falou comigo: nossa, todas as vezes que eu tenho uma situação ruim, eu confio em você, dá no pé. Mas eu dava no pé porque eu não sabia lidar com aquilo. E eu sabia que se eu ficasse ali, o negócio ia ficar pior, porque eu sempre tive personalidade forte. E aquela ferida ardia aqui dentro de mim, eu ia jogar pra fora, e eu ia jogar pra fora machucando, eu ia jogar pra fora gritando, eu não ia só machucar, eu ia me machucar e machucar o outro. Então, para não me machucar e nem machucar o outro, eu preferia fugir. Mas fugir era muito ruim, porque eu não machucava o outro, mas eu ficava corroendo aquela dor ali por dias dentro de mim, sabe? Então existe sim uma solução, existe sim uma vida mais tranquila, mais leve. O mundo lá fora não vai mudar, mas você pode mudar, você pode transformar a sua vida. Então é por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo hoje, para poder te dizer que o que você está passando tem solução. O que está ardendo dentro de você tem solução. A ferida que está acabando com você aí dentro, ela pode ser sarada. Ela pode ser sarada, ela pode ser cicatrizada. Você não precisa viver a vida inteira reagindo descontroladamente, se ferindo o outro. Você pode se controlar emocionalmente. Existe isso. Talvez a sua realidade hoje fale ao contrário. Talvez o ambiente que você vive hoje está te dizendo ao contrário. Mas as pessoas que estão ao seu redor hoje também não sabem que isso existe. Mas existe, gente. E eu vou te falar. Essa solução, ela começa quando você se olha. Quando você se olha para dentro, quando você se trata, quando você se fortalece emocionalmente. E esse é o meu convite para você. E a minha frase final, que eu vou deixar para vocês aqui, que é: cura emocional tem jeito. E eu sou um exemplo disso. A minha vida é um testemunho disso. Se eu, aquela chorona, aquela ferida, aquela que feria também, muitas vezes feria também, está aqui hoje de maneira forte, é porque eu passei por esse processo. É porque eu vivi esse processo e eu estou vivendo, viu? Porque tem coisa ainda a trabalhar. E eu estou vivendo. Então eu convido você também a vir comigo nesse processo. Se essa mensagem fez sentido para você, eu vou te pedir por gentileza que você curte, compartilha com alguém que você sabe que está vivendo essa situação também. Se inscreve nesse canal se você quer vir comigo junto nesse processo. Tá bom? Deixa seu comentário, conta pra mim a sua história também, conta pra mim aí se você vive isso, se muitas vezes você passa por essa situação que você não sabe como lidar. Vamos juntos nessa jornada. Muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.